Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, né? Nesse momento, a gravação acontecendo ao fim de tarde, dia 26 de outubro. Particularmente importante por nós estarmos verdadeiramente fazendo uma defesa de ciência e tecnologia nesse país, né? E hoje, em um dia chamado pela SBPC, para nós pensarmos muito e aproximarmos a sociedade, né, da ciência e a ciência da sociedade, que ela está sendo desenvolvida e levando conhecimento e bem-estar para todos. Né? Aqui hoje temos o feliz encontro, não, com professores e pesquisadores aqui de Alagoas, representando diferentes áreas. Né? Claro, representando assim, são de diferentes áreas, né? Dizer que representa precisaria de um mandato. O professor Luiz Paulo Mercado, né? Que é da Faculdade de Educação, né? Do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, né? A parte de Humanidades, que vai ser nosso primeiro apresentador dessa conexão, sob o ponto de vista particularmente da educação, mas conforme ele queira, de outros campos dentro das humanidades, né, como ponto de apoio para a sociedade. Professor Vladimir de Souza, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas, né, e também, né, sob o ponto de vista das tecnologias, das engenharias e todas as demais que ele queira se pronunciar lembrando de algumas das pesquisas que nós fazemos e que são úteis para a sociedade. Finalmente, a professora Nídia Fabré, que é do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, né, aquilo que corresponderia, né, ao colegiado de Ciências da Vida, que aí inclui a parte de saúde, agrárias e uma série de outras, né, com a sua contribuição. Né, será a terceira. Então, primeiro o professor Luiz Paulo, em seguida o Vladimir, e fechamos com a professora Nídia. Pode ser? Começamos então com o Luiz, né? Todos estão convidados sempre a entrar em contato com todos esses pesquisadores no dia a dia, né? Para resolvermos todos os nossos problemas com ciência. Então, boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem está no horário que não é esse nosso aqui. Quero agradecer o convite da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, para estar aqui nesse momento junto com os professores Vladimir, professora Nídia e o professor Van Dijk, para falar um pouco da ciência no campo das humanidades. Né? Então, a pergunta que foi nos dada, tem ciências da ciência em sua vida? Né? A importância da ciência, que é um bem coletivo, é um patrimônio que nós precisamos valorizar sempre, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo agora, a ciência é colocada em xeque, as fake science estão se tornando comum na nossa vida e até que ponto a gente consegue manter esse patrimônio na perspectiva que se tinha até então de ser algo que se agrega valor e que se busca grandes contribuições para a humanidade. Então, nessa pergunta, e também hoje, no Dia da Mobilização em Defesa da Ciência, a gente deve se mobilizar todos os dias, né? O trabalho do cientista, dos alunos de iniciação científica, da pós-graduação, dos grupos de pesquisa, de todo o sistema deve ser algo constante, porque isso é uma questão de desenvolvimento de um país, né? Então, educação, ciência e tecnologia são os tripés mais importantes para o desenvolvimento de uma nação e de um povo, né? Então, que no Brasil, nos tempos atuais, a gente está vendo muita negativismo em relação a isso, muitas ações sendo desvalorizadas e o financiamento indo para o espaço, né? Como o nosso ministro diz, né? Então, o ministro gosta do espaço e o orçamento da ciência e tecnologia também está indo para o espaço e a gente cada vez vive momentos de escassez, né? E o desânimo começa a se abater em muitos de nós, dos nossos alunos, que são aqueles que a gente investe no futuro deles, né? E muitos estão abandonando o país em busca
de novos cenários de pesquisa, mas nós temos que criar condições para que voltem ou para que fiquem aqui nas nossas instalações de pesquisa, que é um investimento muito grande também que as universidades têm, e hoje elas sofrem muito nesse cenário. Então, as finalidades da pesquisa no campo das humanidades é transformar o homem e o mundo. Então, o objeto principal de estudo é o ser humano, as relações do ser humano com a natureza, com as outras pessoas, com os objetos. Tudo isso é o sentido principal de se investigar nesse campo do conhecimento, né? Então, a ciência e a pesquisa junto da ciência existe para buscar respostas aos fenômenos, né? O que é um fenômeno? Aquilo que merece um olhar de alguém, que merece uma resposta, uma teorização em cima daquilo que ele está observando e trazendo de resposta, e que se sustenta durante um determinado tempo ou indefinidamente, quando a gente tem uma lei. Na educação, nas humanidades, a gente não tem leis, né? Na área das exatas, na área das ciências chamadas duras, nós vamos ter leis. Leis são conhecimentos que se mantêm durante todo o nosso tempo, né, até que se prove o contrário, eles vão se sustentar o pensamento. No nosso campo, a gente vai ter, no máximo, teorias. Teorias são possíveis explicações para os fenômenos que estão se estudando, até o momento que eu tenho uma nova teoria que eu vou ter mais credibilidade e validade em relação às evidências, então ela vai se sobrepor ou ela vai conviver com outras teorias, como a gente tem no caso da aprendizagem, que a gente tem inúmeras teorias para explicar como é que se dá o processo de aprendizagem. A aprendizagem, por excelência, é o objeto de estudo da nossa área de educação. Educação não se constitui uma ciência, isso é uma polêmica que a gente tem, discute o tempo inteiro, né? Por que ela não é uma ciência? Primeiro, porque ela não tem um objeto totalmente específico. Segundo, ela não tem um método próprio. Terceiro, ela é interdisciplinar. Tá certo? A saúde também hoje é considerada uma ciência interdisciplinar, mas a saúde consegue ter os conhecimentos bem demarcados, os objetos bem demarcados e os métodos nas suas diversas áreas. Já no caso da educação, não. Dentro da educação, a gente tem, inclusive, na Amped, quase 20 grupos de trabalho. Todos os temas possíveis se estuda, comunicação, educação fundamental, educação infantil, desenvolvimento, psicologia da educação, relações étnico-raciais. Então, assim, até para avaliar os projetos no campo do CNPq é bastante complicado, porque cada avaliador vai ter elementos teóricos diferenciados para poder avaliar. Então, na nossa área, ela é muito complicada nesse sentido, é muito complexa, porque ela tem muita gente, ela tem muitos candidatos às bolsas, e o programa de pós-graduação, o número de teses e dissertações da área da educação é o maior pelos dados da CAPES, né? Então, no ano de 2018, que é os dados mais atuais que nós temos, o maior número de teses e dissertações e trabalhos de conclusão dos mestrados profissionalizantes está na área das humanidades, e a educação lidera esse contexto. E a grande questão é, como é que eu produzo contribuições dessas teses, dissertações para a educação? Por que a educação não tem melhoras, não tem avanços, os números, os indicadores não se alteram? Então, essa cobrança sempre vai acontecer, né? Até que ponto aquilo que nós produzimos na academia gera um conhecimento científico que vai melhorar ou vai gerar produtos, como em outras áreas, né? Então, tem outras áreas que a gente vê o resultado mais fisicamente mostrado, né? Se a gente pegar a área da tecnologia, a gente vai ver os produtos, os artefatos, as tecnologias que vão sendo desenvolvidas, o nosso próprio celular. Tem muita tecnologia ali que se incorporou em função de pesquisas também induzido pela indústria, né? Então, a indústria tem seus interesses comerciais. Então, quando eu tenho interesses comerciais aliados com financiamentos e com finalidades, às vezes os resultados são mais percebidos, né? Ou são mais concretos do que, por exemplo, na explicação do mundo que a gente vai encontrar no campo das humanidades. Quais são os impactos da pesquisa que nós vamos encontrar de forma geral, mas na área da educação a gente tem muitos impactos, né? Os primeiros impactos são científicos, né? O progresso do conhecimento. Então, o conhecimento é como se fosse uma espiral, ele vai se ampliando, ele vai se agregando e vai explicando cada vez mais aquilo que a gente ainda tem
dúvida em relação ao fenômeno, né? Só que também nesse processo de crescimento, hoje a gente vive um cenário também de muita publicação que não é tão necessária, mas a gente está num cenário também de produtivismo, ou de produtividade, ou de cobrança de métricas, ou de resultados em números que nós temos que desenvolver como pesquisadores, né? Então, nem sempre a espiral ela vai crescendo, às vezes ela vai para o lado, e às vezes ela despenca, e às vezes a gente está trazendo para a literatura aquilo que já é bastante conhecido. No caso da educação, às vezes a gente reinventa a roda, né? Vem com teorias do passado, ressignifica uma teoria do passado, traz, por exemplo, a perspectiva de projetos que já foi trabalhado por John Dewey lá nos anos 20, aí traz agora para os tempos atuais com uma nova roupagem, um novo nome, né? Inclusive está se apropriando hoje na educação de vários termos de outras áreas, né? A gente fala mineração de dados, fala em ecossistema de aprendizagem, fala em educação híbrida, termos que não são do nosso dia a dia e que hoje entram muitas vezes como modismo, muitas vezes como denominações para trazer novidade no cenário, né? Mas que nem sempre é novidade. Outro termo da moda agora é simbiose, homem-máquina, né? Então, estamos incorporando as máquinas no nosso corpo, e aí a gente está falando em simbiose. Simbiose é o termo lá do professor Van Dijk, lá da biologia, né? Então, eu sou biólogo, então eu falo esses termos todos também. Temos um impacto político, né? Quando a pesquisa gera resultados que vão alterar a legislação, as políticas públicas, a gente tem inúmeras leis nesse país que foram alteradas em função dos resultados das pesquisas, na área do direito, na área da engenharia, as normas técnicas, todas elas têm pesquisa por trás que vão subsidiar. Na questão tecnológica, inovação em produtos, serviços e processos, né? Então, a pesquisa aí ela tem uma aplicabilidade, né, bastante forte, inclusive gera riqueza, gera direitos autorais, gera royalties, por aí. Tem os impactos econômicos, a geração das riquezas, o impacto na saúde. Então, no tempo da pandemia, a gente vê o quanto a pesquisa é importante, o quanto a ciência é importante, e o quanto a ciência não existe em vários contextos, né? Então, quando se acredita em remédio de verme para tratar do Covid, quando se acredita em coisas que a ciência não reconhece, então, nesse cenário, a gente teve muito problema, inclusive as mídias ajudando, que é um fenômeno de estudo hoje dentro da área da cybercultura, né, ou da área da educação e comunicação. Como é que a gente permitiu que as máquinas comecem, inclusive, a criar notícia falsa, né? Porque as notícias falsas hoje nem sempre são criadas por pessoas, né? São criadas também por robôs, né? Por chatbots lá, de inteligência artificial. Então, até que ponto isso vai ficar sob controle? Então, esse é um dos grandes desafios para quem pesquisa a inteligência artificial associada à educação, nessa questão, né? Então, também na saúde, a gente viu como se conseguiu produzir uma vacina em tão pouco tempo, né? Pela lógica, uma vacina demoraria 3, 4, 5 anos para ser produzida, testada e tal, e a gente conseguiu, com o empenho de toda a comunidade internacional, produzir as diversas vacinas que hoje nos garante uma certa proteção e muda um pouco o cenário da pandemia. Espero que termine esse cenário como está se colocando nos dias atuais. Temos também impactos culturais, transformação das habilidades e atitudes dos envolvidos, impactos sociais, impactos educacionais. Na educação, qual seria o maior impacto da pesquisa? No currículo, nas ferramentas pedagógicas, nas metodologias e também no conhecimento do processo de aprendizagem, e numa questão maior seria o impacto do sistema educacional, certo? Só que hoje nós vivemos um grande dilema na área das humanidades. Temos os maiores números em termos de programa, em termos de formação de mestres e doutores. Eu falo de programas porque a ciência brasileira, quase toda ela está na pós-graduação. Tirando a pós-graduação, a gente vai ter poucos cenários para realizar a pesquisa. Então, é na pós-graduação que nós temos os grupos de pesquisa, que são as nossas células, né? E que tem que se articular com grupos internacionais, é um critério de avaliação da produtividade hoje. Quem concorre às bolsas do CNPq, ou os editais universais e outros, se não tiver articulação internacional, se não tiver produção em língua estrangeira, principalmente o inglês, não tem cenário
né, nesse campo, né? E aí é que a educação e as humanidades sofrem muito, porque o objeto de estudo, geralmente, ele é local. Você não tem como generalizar um estudo feito numa escola, num sistema educacional de Alagoas, num sistema educacional lá de São Paulo, para a educação mundial, né? A não ser que você faça estudos comparados, né? Então, nessa dificuldade de um tema educacional local brasileiro ser relevante para entrar no mundo da ciência internacional, é um grande problema. E segundo, nós não publicamos em inglês. Agora que os eventos começam a cobrar. Em Portugal já se adotou essa regra, né? Então, praticamente todos os eventos portugueses na área da educação são em inglês, e a nossa dificuldade é participar desses eventos. Então, com a dificuldade da publicação em língua estrangeira, por não dominar a língua, então, e também por não ter financiamento para essas publicações, a gente não consegue entrar nas métricas. E o exemplo é agora os resultados dos rankings, né? Os rankings dos pesquisadores da América Latina, do Brasil, não aparece ninguém da área da educação. Vai aparecer alguém da psicologia, vai aparecer alguém da comunicação, vai aparecer alguém de outra área, mas na educação não aparece. E isso dá a entender que não tem pesquisadores produtivos na educação. Tem. E o resultado é que o número de teses, dissertações, o maior número está na área da educação. Então, a gente tem aqui uma grande contradição. E temos que pesquisar isso. Por que a gente não está nas métricas? A minha hipótese é porque não escrevemos em língua estrangeira e porque os objetos de estudo nem sempre são relevantes para aquilo que se chama o conhecimento global, tá certo? Então, esse cenário ele é bastante complexo para nós hoje podermos circular no mundo da ciência, mas nós produzimos, nós temos produção, atendemos os critérios da CAPES, do Qualis, mas alguma coisa não está correta nesse cenário, porque a gente não entra nas métricas. Por outro lado, quem produz as métricas são os editores de ciência fechada, geralmente ciência paga, né? E são os grandes editores, que nós não costumamos publicar nesses grandes editores, né? Nature, Thomson Reuters, a educação não publica nesses editores, entendeu? Então, por isso que não entra também nessas métricas, né? E hoje, no percurso da chamada ciência aberta, essa é uma tendência também muito forte. A educação publica muito na perspectiva da ciência aberta. Os e-books são livros, são livres, são abertos, né? A história de cobrar hoje para publicar ou vender está ficando bastante complicada na nossa área. Só que tem também as revistas e os editores predatórios que também assediam muito. Então, isso é um problema dos tempos atuais, que a gente está vivendo também o assédio quando se defende uma tese, uma dissertação, quando se apresenta um trabalho no Congresso, já existe o assédio para publicar de forma paga, até com promoção na Black Friday, né? Então, isso é um problema, porque a ciência, como eu falei, ela não fica girando, crescendo em espiral, ela começa a se perder no caminho e a gente fica com a sensação de que aquilo já foi visto, aquilo já existe, aquele conhecimento não é novo, né? Então, a gente tem que produzir esse conhecimento novo. Temas e fenômenos novos não faltam na nossa área, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, agora a pandemia, tudo na pandemia foi novo em termos educacionais, né? Então, as metodologias, as aulas, as plataformas, a interação, o aluno não abre câmera, né? Isso é um fenômeno que tem muita gente pesquisando hoje, né? Por que isso acontece? Ou por que está acontecendo, né? Então, isso tudo são situações que a gente precisa explicar. A vulnerabilidade de criança. A legislação impedia que a criança tivesse até acesso ao celular em sala de aula. Muitas escolas não permitiam o celular em sala de aula. Muitos sistemas educacionais têm legislação que proíbe. Vários estados brasileiros têm leis que proíbem usar o celular. No contexto da pandemia, o celular ficou geral para todo mundo, então tem criança com 3, 4 anos em redes sociais, sofrendo todo tipo de impacto, inclusive pode estar sofrendo assédio, alguma coisa assim que a gente não sabe, né? Então, assim, esse fenômeno da vulnerabilidade ou do acesso da criança às redes sociais com 3, 4 anos, isso é totalmente novo. A psicologia está explicando isso, a educação está estudando isso, então, assim,
é um grande experimento. Então, a pandemia, para nós da área da educação e das humanidades, é um grande experimento social, é um grande experimento antropológico, é um grande experimento psicológico, é um grande experimento educacional, entendeu? E, inclusive, as normas para regular isso a gente não tinha. O CONEP lançou uma norma para coletar dados online que nem todo mundo segue essas normas, porque elas são bastante recentes, né? E esse é outro ponto, para terminar, que é um problema também para nós das humanidades. As regras de integridade são regras da área da saúde, né? Então, o comitê de ética, a submissão, nem sempre o comitê compreende as especificidades do estudo dos objetos dentro das humanidades. E também as metodologias, né? Então, como as humanidades, elas têm várias metodologias, que são as chamadas metodologias qualitativas, que não se aproximam do método tradicional do experimento, então elas sofrem um bombardeio de crítica e muitas vezes elas são ditas como não científicas, né? Então esse embate a gente não tem solução, não vai se resolver porque são objetos totalmente diferentes e a perspectiva de trabalhar o objeto é bastante diferenciada e que alguns entendem, outros não entendem, então a gente nunca vai chegar ao denominador comum nessa perspectiva de metodologias, né? Tanto é que a gente usa métodos qualitativos, quantitativos e hoje os chamados métodos mistos para poder explicar o fenômeno, mas a gente está percebendo que existe uma tendência muito grande agora de usar dados quantitativos para dizer que o trabalho é científico, né? Então, isso é uma preocupação também que a nossa área tem. Isso está em função das métricas, está em função também de ter espaço de publicação internacional, e eu não sei onde a gente vai chegar. Então, agradeço aqui o tempo que foi me dado, acredito que eu já ocupei os 15 minutos, e depois, no debate, nós podemos ampliar essa discussão, e agradeço o convite e a quem está nos assistindo. Obrigado. Foi preciso, não foi nem qualitativo, foi quantitativo. Eu já estou craque, porque agora eu gravo e estou tempo, né? Tá bom. Maravilha. Muito obrigado, Luiz. Fique aí na área para a gente ter uma conversa na parte final. Convido aqui Vladimir, nosso querido colega, professor do CETEC, agora entrar em cena. Obrigado, professor Vandick. Boa tarde, professora Nídia, Luiz. Primeiro, agradecer o convite, né, e o prazer a gente poder discutir essas questões relativas à ciência. Eu quero começar dizendo que se não fosse a ciência, professor Vandick, eu não podia estar aqui agora no meu escritório, que é a minha varanda, né, fazendo essa transmissão, essa conversa com todo mundo aqui, e participando dessa live. Então, como é que a ciência melhora ou interfere, né? Porque aí tem até uma questão um pouco conceitual, se isso é uma melhoria ou não, né? Se a gente está com o trabalho o tempo inteiro conosco, se isso é positivo ou não, eu não sei. Mas que a ciência nos permite fazer essa live nesse momento, com certeza, e se não fosse pela ciência, a gente não estaria aqui reunido nesse momento, né? Então, começar falando sobre isso parece até um pouco, parece não, acaba virando um pouco clichê, né? Defender a ciência hoje, por incrível que pareça, deveria ser um clichê, mas não é, né? A gente está tendo que fazer diálogos cotidianos, diários, em defesa daquilo que não precisaria de ser defendido. Mas a gente precisa lembrar um pouco da história, né, e perceber que a ciência sempre precisou de defesa árdua, né? As bruxas lá na Idade Média, né, ou a própria percepção de que não era o Sol que girava em torno da Terra, e a gente vai descobrindo ao longo do tempo que as verdades para a ciência elas nunca são absolutas, e isso tem que ser muito claro, né? A produção de conhecimento, a ciência está no nosso cotidiano, tanto pelo lado bom, como eu já coloquei, de poder estar fazendo essa live aqui de forma remota, quanto pelo lado
E a gente tem que refletir também as questões psicológicas, que o Luiz já levantou de forma muito clara, né, da gente hoje começar a trabalhar a hora que acorda e não terminar, né? Porque a hora que a gente vai dormir, a gente ainda está trabalhando também em função da ciência. Isso, as ciências sociais aí também e humanas vão descobrir um pouquinho mais para frente o que a gente vai, os nossos aprendizados, né? A ciência está no nosso cotidiano, está no celular, está no micro-ondas, está na economia, com aumento de produção agrícola, né, com aumento de produtividade industrial, com descoberta do pré-sal, com descoberta de novos fontes alternativas de energia, de melhores formas de gestão de água, né, de recursos hídricos. Está na saúde, na produção de vacinas também, como já foi colocado, na gestão de serviços, né, pela priorização de investimentos públicos e ações. Né? Como é que eu vou saber onde é que é melhor fazer um investimento em saneamento básico no momento que a gente tem tanta carência? A ciência nos ajuda também a definir, através de simulação de cenários, de modelagem, de outros elementos, a identificar a melhor forma de gestão dos nossos recursos, de mobilidade urbana, dentre diversos aspectos relacionados à área mais de exatas e tecnológica. Falar sobre ciência e produção de conhecimento também é um clichê, mas é um clichê importante, porque, primeiro, que não há verdade absoluta, né? Como não tem verdade absoluta para a ciência, a própria ciência busca a transformação do conhecimento vigente o tempo inteiro. O átomo de Dalton não é o mesmo que a gente conhece hoje, ou, na verdade, o átomo é o mesmo, mas a forma de observar o átomo já é bem diferente, inclusive pela tecnologia desenvolvida pelo conhecimento científico. Da geração espontânea da vida até a identificação dos germes e das doenças, e das vacinas e dos medicamentos, a gente tem a ciência como observação, né? Como monitoramento, como percepção do ambiente como um todo. Da descoberta da célula até o sequenciamento do DNA, e mais recentemente da COVID, nós tivemos um processo que foi muito longo. O primeiro sequenciamento completo de DNA foi lá em 2003, né? E demorou décadas nesse processo. Hoje a gente faz o sequenciamento de COVID e suas variantes em alguns dias, né? Então, esse processo permite uma atuação muito mais precisa em tudo aquilo que a gente vai trabalhar. E a ciência não é cloroquina, ou talvez até cloroquina, e suas aplicações dentro daquilo que ela tem, de fato, atuação, né? A ciência, ela precisa entender, e as pessoas precisam entender isso de forma muito clara, que a ciência ela busca a compreensão dos fenômenos, como já foi colocado pelo Luiz, do impacto que as ações que a gente faz, dos impactos que essas ações, ou que o produto que a gente utiliza, ou a tecnologia vai ter, seja ele positivo ou não, e até a percepção do que funciona e do que não funciona, né? No início, a ciência colocava que não havia indicação, ou não havia evidências de que a cloroquina tinha atuação eficiente para a COVID. Isso avançou um pouquinho mais, até que se declarou: há evidências claras de que a cloroquina não tem impacto positivo para a COVID, inclusive pode ter impactos negativos para outros aspectos da saúde, né? Então, a ciência definitivamente não é a cloroquina que se propagou recentemente. E eu acho que isso também é importante de colocar, porque a conhecimento também, mais um clichê, né? Mas a gente está tendo que repetir os clichês. Conhecimento é liberdade, e a ciência gera conhecimento. E nós temos, nesse momento, que ter uma voz muito forte, veemente, de repúdio a tudo que é negacionista e negacionismo da ciência, e defesa de tudo que é o conhecimento produzido pela ciência.
Na área de exatas e de tecnologias, nós temos, eu diria, poderia separar, assim, apesar de não ter uma separação muito clara, porque um vai interferir no outro, mas a pesquisa de natureza mais básica, né, a matemática, a física, a química, etc., e a pesquisa mais aplicada, de natureza mais tecnológica, né? E uma alimenta a outra. E as duas são complementares, né? Numa via de mão dupla muito clara. A curiosidade também está dentro desse ambiente, a curiosidade por tudo que a gente observa, né? Quando a gente vê uma criança perguntando o tempo inteiro por quê? Mas, pai, por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Isso é a curiosidade que alimenta a ciência. As histórias das equações de Maxwell, por exemplo, são um exemplo muito interessante, porque ele queria entender por que os experimentos com eletricidade geravam magnetismo e vice-versa. Daí nasceu a estrutura, né, essa brincadeira de eletricidade e magnetismo gera a estrutura da luz e permitiu a criação do rádio, da televisão, do Wi-Fi, da internet e de tantas outras tecnologias que nós temos hoje à nossa disposição, né? A curiosidade, também alimentada, né, pela observação que a gente tem para resolver os nossos problemas cotidianos, né? Então, pensando na pergunta que alimenta essa live, né? Como é que a ciência melhora a vida das pessoas, ou como é que ela alimenta a vida das pessoas? Se a gente for observar as demandas reais da nossa sociedade hoje, como, por exemplo, trazendo muito para o nosso aspecto regional, né, a seca no semiárido e a produção, a relação das cisternas, como uma das soluções para resolver os problemas de pequenas comunidades, o aproveitamento de água de chuva, e todas as questões relacionadas à qualidade de água, os processos de gestão, o dimensionamento das estruturas, a relação das pessoas com esse ambiente, que aí já mistura também um pouco da antropologia. Mas esses aspectos de observação do ambiente e a percepção dos problemas que a sociedade tem e atuação nisso, isso é a produção de conhecimento mais evidente da área de tecnologias, de exatas tecnologias, que a gente percebe nessa relação de como a ciência interfere ou como ela contribui para a melhoria da vida das pessoas, né? Então, para também colocar alguns exemplos daquilo que a gente tem na área de tecnologias e, inclusive, daquilo que a gente produz na Universidade Federal de Alagoas, de forma com muita qualidade, inclusive, eu já citei agora as cisternas para o semiárido, né, a produção de biogás a partir de resíduos, né? Então, por exemplo, eu tenho produção de macaxeira no semiárido. O resíduo da macaxeira tem um potencial muito grande de produção de hidrogênio, né? Ou de bioenergia. Então, de que forma a gente vai gerir esse resíduo para a produção de energia? Nós vamos buscar essa resposta na pesquisa aplicada, né, na pesquisa tecnológica. Melhoria de processos de controle, de operação e de gestão, por exemplo, na indústria da cana-de-açúcar. Nós tivemos um projeto no Centro de Tecnologia já há cerca de 20 anos e foi de analisar todos os processos numa indústria de cana-de-açúcar, porque havia um desperdício muito grande, um consumo muito grande de água, né? E quando o grupo de pesquisa começou a avaliar todos os fluxos naquela indústria, se percebeu que, por evaporação, eles estavam perdendo cerca de 5% da produção de açúcar. O açúcar ia no vapor de água, né? Então, a simples colocação de filtros ali nos evaporadores permitiu uma economia e, consequentemente, um aumento de eficiência de produção muito significativo, né? Processos de gestão, por exemplo, de sistemas de abastecimento de água. Então, uma simples modelagem matemática
né, desses sistemas permite que você otimize o consumo de energia elétrica, né? Então, eu tenho um sistema de abastecimento de água que tem bombas, que tem válvulas, que tem registros, que tem uma série de sistemas de reservatórios, né, e etc., que quando a gente vai analisar esses sistemas, o principal custo de operação disso é de energia elétrica. Então, uma simples melhoria de processos de abrir e fechar válvulas permite uma redução significativa, né? Nós fizemos também no Centro de Tecnologia uma análise de um sistema da Casal na bacia leiteira e numa mudança simples da operação do sistema, teve uma redução de cerca de 40% de consumo de energia elétrica para uma conta da ordem de 12 milhões de reais. Então, isso representa 4 milhões de reais de economia só de energia elétrica por um estudo, né, científico do problema que estava ali. Então, todas essas questões, né, de identificação, por exemplo, pré-sal. Como é que a gente descobriu o pré-sal? O trabalho da UFAL tem uma contribuição muito forte para a descoberta do pré-sal, né? As modelagens matemáticas dos campos de óleo e gás nas bacias de sedimentação, inclusive com o trabalho, né, do Centro de Tecnologia, da UFAL, também tem grande impacto. Então, isso só para mostrar alguns exemplos muito claros de onde é que a gente tem né, a presença da ciência no nosso cotidiano. Bom, fora essas questões, né, de produção de conhecimento, vem, como também já foi colocado pelo professor Luiz, todo o processo de gestão da ciência brasileira através das agências de fomento e de avaliação dos programas de pós-graduação, principalmente CNPq e CAPES, que hoje tem passado por dificuldades de gestão muito fortes e costos de orçamento muito significativos, com paralisação nesse momento de todo o processo de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES a partir de uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, né, eu queria terminar aqui dizendo que a comunidade científica brasileira, a comunidade acadêmica brasileira, precisa ter uma mobilização muito forte em defesa desse patrimônio que nós construímos com muita dificuldade e que sistematicamente vem sofrendo uma pressão de governo, né, principalmente nesses últimos 3 ou 4 anos, e que vem desmontando de forma muito, muito triste o nosso sistema de pesquisa, a nossa academia. Então, Vandi, que eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez, e colocando aí que a SBPC e todas as entidades que defendem a ciência, a Associação Brasileira de Ciências, as entidades de pós-graduandos, etc., precisam de buscar uma mobilização muito mais forte do que tudo que a gente já teve em nossas vidas acadêmicas. É isso, muito obrigado, sigo à disposição. Muitíssimo obrigado, Vladimir, maravilha. É por aí mesmo, e a gente precisa fortalecer, né, esse pilar da sociedade, né, que é a pesquisa na universidade, principalmente no Brasil, né, na universidade pública, onde ela tem servido a trazer tantos benefícios para o bem-estar das pessoas, para o desenvolvimento econômico e também para o equilíbrio ambiental. Agradeço já a tua fala, peço para aguardar só a parte final, que vai ser de conversa entre todos nós. Bem, convido agora a professora Nídia Fabré, do Instituto de Ciências Biológicas, para tomar assento. Muito obrigado, né? E a fala é toda sua. Boa noite, bom dia, espero que do outro lado do globo a gente possa compartilhar esses momentos tão importantes. Eu acho que a primeira questão que eu gostaria, além de agradecer a iniciativa do Vandic e das pessoas que estão aqui participando, da importância da gente mobilizar a SBPC Alagoas. Eu acho que na medida que nós, cientistas e nossa comunidade acadêmica,
representada pelos nossos alunos de graduação, de iniciação científica, de pós-graduação, participem desses movimentos que vêm congregar a comunidade acadêmica, a gente se torna mais forte, e essa união é que vai nos permitir reverter esse processo que o professor Vladimir acabou de citar, e que está realmente esgotando nossas forças e nossas energias. Mas quando a gente se une, não, com o mesmo propósito, a gente consegue, de fato, com certeza, mais uma vez falando, reverter esse processo que está instituído e que está sendo muito caro ao avanço que nós temos tido nos últimos 30, 40 anos, muito associado, como já foi muito bem comentado aqui, principalmente o sistema de pós-graduação, de avaliação e de acompanhamento do desempenho de nossos cientistas, que basicamente, como muito bem falou também o professor Luiz, associado aos programas de pós-graduação, tá? Bom, então, Vandique, obrigado e força aí, eu espero que você consiga congregar essa comunidade alagoana em torno da SBPC e possamos construir um futuro que projete Alagoas, não, como um conjunto de acadêmicos realmente compromissados pela luta e a manutenção da qualidade e o progresso da ciência, viu? Boa sorte aí, tá, colega? Colega em todos os sentidos. Então, cabe a mim, não, um desafio de ciências da vida, a gente fala ciências da vida, parece não, de fato é um guarda-chuva extremamente amplo. Eu, particularmente, sou bióloga, não? Me formei na Argentina, minha formação é bióloga marinha, mas sempre trabalhei na área aplicada, principalmente no uso dos recursos naturais para a segurança alimentar. E quando cheguei no Brasil, fui trabalhar no Maranhão, também trabalhei, aí passei, não, das pescarias industriais para as pescarias artesanais, tropicais, um verdadeiro susto, um verdadeiro choque para mim, que foi uma escola que começou em São Luís do Maranhão, continuou na Amazônia, não? Porque de bióloga marinha fui para a Amazônia e voltei para o mar aqui em Alagoas. E um pouco eu conto essa minha trajetória, porque hoje, de fato, sou muito crítica nessa relação entre ciência e sociedade, não? E esse tema, não, falando no guarda-chuva Ciências da Vida, não, a gente pode falar em agrárias, não, equivalente à parte aplicada, não, como o professor Vladimir colocou, é muito fácil você enxergar a sociedade, enxergar a aplicabilidade do conhecimento científico. Mas eu acho que uma questão que a gente deve, e o primeiro desafio que coloco aqui para meus colegas, que uma questão é você enxergar a aplicabilidade, não? Hoje nós aqui sentados perante o computador, com o nosso Wi-Fi funcionando, com nossas tomadas, se acabar a energia como acabou ontem, a gente entra em crise, se não tiver internet, a gente não consegue andar, se a gente não tiver o celular, se perde no mundo e no espaço, a gente não consegue mais hoje visualizar nosso andar no mundo sem o WhatsApp, sem as redes, etc., etc. Mas mesmo que sejam questões, por exemplo, tecnológicas muito claras, assim como nas ciências agrárias, por exemplo, todo o histórico, hoje o próprio PIB do país depende desse conhecimento aplicado das ciências agrárias, não, que hoje comanda a economia nos commodities do Brasil. É muito estreita essa relação da aplicabilidade, por exemplo, das ciências agrárias com a questão econômica, mesmo que sejam em diversas escalas. E se a gente entra dentro das ciências da vida, a questão da saúde, muito bem colocada aqui por todo esse impacto que a gente vivenciou pela Covid, como que a palavra saúde e toda a questão das vacinas, muito bem colocada por Luiz, como em um ano, a Terra toda, os cientistas todos se mobilizaram para resolver um problema global. E a palavra saúde, ela bate na porta de segundo a segundo. Quantas vacinas, quantos mortos, quantos remédios, quantas cloroquinas, não cloroquinas, são questões assim muito próximas e muito candentes no discurso da sociedade como um todo.
mas é aí entender por que realmente a gente pode transformar, não, como o professor Planini colocou muito bem, como que a relação entre magnetismo e energia hoje nos permite acesso à tecnologia, a compreensão pela sociedade desses mecanismos, ou desses processos físico-químicos, antropológicos, sociais, históricos, como que isso, de fato, faz com que o cientista possa se apropriar desses conhecimentos e transformar em produtos, eu acho que é o maior desafio. E aí eu entrando um pouco mais na minha área, que basicamente eu sou ecóloga, eu trabalho com sistemas, hoje em dia, socioecológicos, seu professor Luiz, a gente também tem essa interface transdisciplinar no nosso novo jargão do século XXI, não? Porque a gente está sentindo essa demanda, essa chamada na nossa porta dos nossos laboratórios, das nossas universidades, da sociedade, para a gente tentar se aproximar. E aí, eu particularmente, como sempre trabalhei com biologia aplicada, com ecologia aplicada, com manejo de recursos naturais, principalmente pesqueiros, fui para, como falei para vocês, no Maranhão, trabalhei com pescarias artesanais, em Amazônia, trabalhei com manejo comunitário de populações ribeirinhas integradas, então tudo isso sempre me deu o privilégio de poder dialogar diretamente com a sociedade. Mas para mim, a chamada hoje que a SBPC está colocando da ciência da sociedade em relação a consciência, na verdade, o entendimento, a apropriação do que significa conhecimento científico, mesmo que seja aplicado, eu acho que a gente tem uma longa distância a ser percorrida. E esse é o nosso grande desafio, pelo menos o desafio que eu tenho me posto como acadêmica e coloco para os meus alunos no cotidiano. E por que isto? Porque a gente está tendo uma cobrança muito grande em relação a por que dessa ciência, por que esse dinheiro, por que tem que sustentar as universidades públicas, por que nós temos que produzir conhecimento. É porque, não, assim, e aí eu acredito que o professor Luiz vai poder ter uma boa resposta para esses questionamentos. Por que a sociedade se torna, é tão difícil não enxergar esse é o nosso conhecimento científico, mesmo que seja muito aplicado, e ao contrário, por que os cientistas têm tanta dificuldade em traduzir seus conhecimentos e chegar à sociedade para que a sociedade possa, de uma forma ampla, não a sociedade acadêmica, não nossos colegas, não nossas famílias, que a gente se esforça para explicar nossa vida, nosso cotidiano, mas essa sociedade que fica muito mais distante dessa academia, porque se a gente não consegue realmente essa transferência, esse diálogo, nunca nós vamos ter a sociedade como parceiros nesse processo. Nós sempre seremos de uma forma, hoje, por uma condução política governamental curacionista, negacionista, etc., etc. Isso hoje se torna um desafio ainda maior. Mas eu acho que não é uma questão dos últimos 3 anos, eu acho que é uma questão que está aí posta há décadas e que, neste momento, ela sai e se torna muito mais evidente para nós cientistas. E aí que eu estou, assim, um pouco tentando fechar estes nossos desafios como cientistas do futuro, como formadores de opinião, como formadores de recursos humanos, esse desafio que eu acho que a gente precisa enfrentar. E, nesse sentido, eu trago para vocês a importância, pelo menos na minha área, eu sou bióloga, como falei para vocês, essa relação, como estabelecer essas pontes de diálogos, de saberes perante a sociedade, não? E isso se transformar em uma ida e volta, no princípio de ação e reação, que neste momento realmente eu acho que ou vai num sentido, ou vai no outro, mas não vai e volta. E aí, por exemplo, não, falando em sistemas socioambientais, nesse diálogo, os socioecológicos, nesse diálogo transversal das ciências, eu acho que essa é uma importante saída, tá? Pelo menos no escopo conceitual no qual a gente pode trabalhar, pelo menos nós, os ecólogos aplicados, estamos trabalhando. E a que isso nos leva? A traduzir esse conhecimento, levar esse conhecimento e reconstruir esse conhecimento junto à sociedade.
Porque se a sociedade entende o que a gente faz, ela nunca vai entender o princípio, a lei, o conceito, a teoria, mas sim como que funciona. Então, eu acho que essa é a nossa responsabilidade, e que para nós, na verdade, se torna, muitas vezes, um desafio meio que inatingível, porque, na verdade, o sistema de avaliação da ciência, ela nos exige publicação científica, seja ela em português, seja ela em inglês, seja ela em congressos internacionais, seja em meios de divulgação para dialogar com nossos pares. Então, a gente diz assim, mas eu não sei fazer isto, eu só sei fazer ciência. E é aí que se cria, no meu entender, esse grande abismo entre o cientista e a sociedade. Então, a gente usa isto como desculpa. E aí eu trago para vocês o que eu sou admiradora de um professor da COP do Rio, o professor Teolento, não sei se o professor Luiz ouviu falar do professor Teolento, não? Que ele trabalha essa questão da pesquisação, e para mim foi um mestre quando eu trabalhei na Amazônia com as comunidades ribeirinhas, e ele, nas suas palestras, ele sempre estava trazendo para a gente essa chamada do que é extensão universitária, não? E a gente perdeu esse conceito, perdeu esse link de um dos tripés da universidade, porque também as pessoas acham que fazer extensão universitária é fazer uma oficina de como funciona uma máquina, de como colocar uma cisterna para funcionar, de como produzir sabão, várias formas, mas são oficinas, na verdade. Não é transferência do conhecimento científico que a própria universidade gera. Então, eu estou trazendo hoje um diálogo que estou levando para o meu laboratório, para os meus queridíssimos discentes, seja ele de graduação, de pós-graduação, estagiário, como é importante a gente aprender a traduzir nosso conhecimento. Essa tradução, ele mesmo, nossos alunos, eles têm que aprender, porque isso que no futuro vai diminuir essa distância entre a extensão universitária, na sua verdadeira concepção, ou seja, a transferência do conhecimento, mas traduzido não só aplicado, não somente para instalar uma cisterna no sertão, não somente para poder fazer o manejo de recursos naturais como eu faço, e sim para que a sociedade entenda que para instalar uma cisterna no sertão, para fazer uma gestão do sistema de água, para poder construir um celular, o que significa de fato, em forma simplificada, em um diálogo de saberes entre setores da sociedade que muitas vezes nem têm acesso à escrita, muitas vezes são analfabetos. Esse é o grande desafio para mim posto hoje, neste momento. Esse conjunto de forças negativas, de negacionismo, de oscurantismo, como que nós vamos reverter esse processo? No meu entender, é simplesmente tornando a sociedade nossa parceira. E para isso acontecer, nós precisamos traduzir nosso conhecimento, o conhecimento produzido nos nossos laboratórios, de forma a se tornar algo palpável e valorizável pela sociedade, que nos torna, de fato, nos faz sentir que fazemos parte dessa sociedade. Então, encurtar esse diálogo, encurtar esse grande abismo que nós abrimos, provavelmente pelos próprios sistemas de avaliação que tanto nos exigem, é produzir ciência. Não nos esquecemos que nós também temos que traduzir ciência para a sociedade, e a sociedade é nosso primeiro cliente, nossa prioridade dentro dessa contextualização, principalmente na que hoje nós vivenciamos. Então, eu, mais uma vez, agradeço, tá, Vandique, colegas, foi um prazer ouvir vocês, foi um prazer me identificar no discurso de vocês, e aí eu me permiti, então, um pouco, como sendo a última, tentar trazer os jargões e os exemplos que vocês colocaram para abrir um debate sobre o futuro, então, da UFAL, não? Como nós, usuários, então, dos recursos financeiros, inclusive, não só federais, mas também estaduais, para que, de fato, a sociedade possa sentir e entender o que fazemos e aonde que nós vamos, tá? Então, são 15 minutos e 30, conforme o meu cronômetro, viu, professor? Obrigada mais uma vez.
Tá regulada, tá aqui no cronômetro. Muito obrigado, professora. E eu gostaria de destacar assim, a lição dos professores já para a Secretaria Regional da SPPC, porque enquanto eu pensei em vocês como representantes de áreas que estavam dentro de suas caixas, né, dentro das suas bolhas, né, desde a fala do Luiz, passando pelo Vladimir e agora pelo professor Anídia, mostrou um olhar transversal, transdisciplinar, né, e isso é fruto muito dessa sabedoria, né, que vocês já carregam no seu saber fazer de ensino, né, de pesquisa, né, a professora Anídia agora me lembra de um livro que eu li de um ex-pró-reitor da Federal do Mato Grosso, que se chamava Pesquisa Alienada, Ensino Alienante, as razões do equívoco da extensão universitária. Eu adorei quando eu li aquilo, porque pensei como minha pesquisa, né, ela pode ser mais integrada, e como o meu ensino pode trazer a realidade, né, da sociedade para dentro de sala de aula, né? Você leva a teoria e os alunos têm que resolver problemas, né? Eu sei que os meus alunos hoje em dia pagam muito por causa disso, porque na hora de fazer as provas eu peço para eles resolverem problemas e não para ficar recitando definições. E fica aquele burburinho, né, de angústias, que é a angústia do profissional. Agradeço desde já a todos vocês por trazerem isso aqui já para todos nós. Primeiro, eu abro para, caso alguém do público queira fazer perguntas, estamos aqui à disposição. Arbirato, Laércio, Zé Bezerra. Então, eu já faço aqui, né? Eu coloco para vocês assim, nós estamos sempre na pesquisa, dialogando muito com nossos pares, né? Como nós podemos, e eu acho que aí no caso eu chamo até o Luiz nesse desafio, né? Como que nós podemos treinar nossos professores e alunos para levar à sociedade, né, de uma forma compreensível e útil e eficaz, né, aquilo que a gente está pesquisando no nosso dia a dia, né? Eu tenho a percepção que existe uma dificuldade, né, para a gente, neste coletivo, falar com as pessoas o que a gente aprendeu, né, mas com um respeito, né, às necessidades, ao linguajar, né, a visão prática que as pessoas precisam na resolução dos seus problemas. Obrigado. Comentário também do Laércio. Como avançar na edificação científica. Isso daí, olha aí. O Vladimir com a parte toda de tecnológica, né, da gente poder se comunicar, né, e o Luiz aqui, particularmente com essa visão, né, a visão de que todos nós somos professores na hora que você tem algo a dialogar, né, com a sociedade. Como fazer isso com mais eficiência? Né? Eu coloco para todos vocês. Professora Anídia também, com sua experiência transdisciplinar. Posso responder? Claro, o educador primeiro. Bom, a questão da divulgação científica, hoje existe bastante preocupação, né, de fazer a ciência chegar ao grande público. A SPPC sempre fez isso, principalmente nas suas reuniões anuais, né, a ciência na família, a ciência na comunidade. Então, assim, só que hoje, diante do cenário do negativismo, cada vez mais a gente tem que investir nisso, e eu acredito que é um processo formativo que nós temos que trabalhar na formação dos nossos alunos, na graduação, na pós-graduação, junto com o tema da integridade acadêmica e da integridade científica, né, que é um tema também que hoje está muito presente, né, até porque a ciência, com a história das fake science, do uso indevido de materiais, de fotos, de imagens, então isso está gerando um sério problema para tirar da literatura quando isso contamina a literatura científica, né? E a chamada literatura científica é um ranço que nós criamos, né, desde o início lá do primeiro periódico, no século XVII ou XVIII, que eu não lembro mais,
e aí essa literatura ela é para os pares ler, então a gente não chega até o grande público, é o que eu digo para os meus alunos da escola, né? Eu resolvi, em algum momento da minha vida, escrever para os meus professores. Então, eu relato muito as minhas experiências que eu vou desenvolver, até porque o meu relato gera uma metodologia e gera uma forma de fazer que mostra que não é algo impossível. Porque sempre quando eu dava uma palestra, terminava a palestra, o professor dizia, professor, isso é muito bonito, mas na sala de aula eu não consigo fazer isso, né? Hoje a gente está vendo, na pandemia, que está todo mundo conseguindo fazer aquilo que por N motivos não se fazia, né? Então, quem diz isso também é a Magda Soares. Ela disse, olha, chegou um momento na minha vida que eu escrevia para os meus pares e me aborrecia, né? Nos congressos, aquela coisa toda. E aí eu resolvi escrever para os professores. E aí, quando ela começa a escrever para os professores, ela percebe que ela dá um salto qualitativo na própria forma dela pesquisar, e isso vai realimentar o processo de pesquisa e o processo de divulgação. Então, hoje, muitos resultados de pesquisa, devido à linguagem que se usa, devido à forma como se escreve, não chega ao grande público. E aí, nessa história da produtividade que eu falei lá na minha primeira fala, quando eu tenho a ciência fechada, mais complicado fica, porque para eu ter acesso a um artigo, eu ter que pagar $1.000, €1.000, é muito complicado isso, entendeu? Agora, eu ter acesso ao artigo de forma fraudulenta também é bastante complicado, quando as redes pegam o artigo, incorporam lá nas suas outras redes, e esse artigo tem direitos autorais, então a gente fica num dilema até que ponto pode-se usar ou pode-se não usar. Se o autor estivesse recebendo para isso, tudo bem, mas não é o autor, são os grandes editores, né? Então, por um lado, a gente quer a ciência aberta, o grande público tendo acesso a esse conteúdo, por outro, a gente não tem, às vezes, o mecanismo de fazer isso, né? E no Brasil faltam revistas voltadas para o público que gosta de ciência, mas que a ciência seja melhor explicada. As revistas que nós tínhamos já se acabaram, né? Ciência Hoje para as crianças. Hoje a única revista que a gente tem é a da FAPESP. Eu gosto muito da revista da FAPESP, porque cada pesquisa ela pede um texto, eu não sei se é a própria agência, né, que quando termina lá o ciclo da pesquisa, ela exige uma divulgação para o grande público. Eu não sei se isso é uma regra lá, né? Mas na revista da FAPESP a gente conhece as pesquisas de forma mais, não que o texto seja coloquial, né, mas de forma menos rígida, naqueles rigores do texto científico, né? As revistas magazine, hoje, elas perderam a credibilidade, porque elas estão misturadas também ao negacionismo, a gente não sabe mais distinguir o que o jornalista escreve, se é algo verdadeiro ou não. Quando pegar a Veja, isto é, você espreme ela e sai muita porcaria dessas revistas, entendeu? Então, não é mais uma fonte interessante. Os grandes jornais, também o Estado e a Folha de São Paulo, tinham colunas de ciência, né? Só que hoje esses jornais também têm interesses no campo político, então a gente não sabe também o tipo da informação que está circulando lá, se é científico ou não. Mas faltam esses veículos, a gente não tem veículo. Quando vai para a internet, também a gente não sabe se há uma fake science ou se há uma verdade, né? Uma verdade científica. Então, distinguir. Então, para isso é necessário a gente formar os nossos alunos também na graduação, desde a educação básica, para o letramento científico e para o letramento informacional. Letramento científico já é algo que se faz na formação, né? No ensino de ciências, nas outras áreas. Mas o letramento da informação não é algo muito investido, até porque as pessoas não percebem que estão lendo coisas que não são verdadeiras. E às vezes a gente, professor, pesquisador, reproduz uma fake science e aí não tem como voltar atrás. Então, quando nós reproduzimos uma fake science, a gente está carimbando, é como se estivesse validando. O professor Luiz Paulo divulgou, é sinal que é verdadeiro, entendeu? Ele não vai estar divulgando coisa falsa, mas às vezes, pela pressa, pela falta da leitura acurada, a gente pode cometer esse deslize, ou comete esse deslize, e aí não tem como refazer isso aí. Então, esse campo a gente vê muito no Facebook, né? No Facebook começa a se replicar pessoas curtindo, às vezes pessoas com credibilidade curtindo, então validou a notícia, né? Ou a informação científica ou não, ou falsa ciência, né?
E a gente não sabe hoje se isso está sendo feito por pessoas ou por chatbots, né? Então tem esse problema também, né? Então, se uma informação quer ficar sendo entendida como verdadeira, tem vários mecanismos hoje de fazer isso, então passa a ser um grande problema. Então, nós, professores, e também os nossos alunos têm que ter essa acurácia no olhar do texto para poder captar ou perceber esses detalhes. Só que isso é muito difícil hoje, porque é muita publicação, é muita literatura sendo produzida, principalmente na nossa área de educação, entendeu? E literatura que tem erros, literatura que tem essa história agora de fazer a revisão sistemática da literatura usando esses algoritmos, esses softwares que tem aí, ela pega muito pouco da literatura. Vai chegar um momento que a revisão não pega o que tem publicado na literatura, entendeu? Porque tem os viés, tem os padrões que os algoritmos vão criando, né? Então, ele cria um padrão, eu só quero texto que tenha tal abordagem, então não aparece mais nada, e eu confio nisso, eu não posso confiar. Então, o cientista, ele, por natureza, sempre desconfia. Enquanto ele não tiver todas as evidências para esclarecer o entendimento dele, ele vai duvidar. Só que hoje a gente tem vários problemas nesse percurso que, às vezes, as aparências enganam, né? E eu acho que a ciência não sendo divulgada como deveria é um grande problema, tanto no campo do texto científico como do texto para o grande público, né? A gente não tem muitos veículos para isso, que eu conheço, né? Eu peço aí, Claudemir, você estava... Pois é, eu também, Vandi, que quando houve... Na verdade, isso eu já tinha pensado desde muito tempo, né? Desde quando você me mandou a mensagem pedindo aí para falar, e há muito tempo eu já venho tendo essa percepção. Se me perguntassem qual é a grande área que eu atuo em termos de pesquisa, eu sou da engenharia e grande parte da minha produção ela tem impacto na saúde pública e no planejamento urbano, que não estão nas áreas, né, no colégio das exatas, digamos assim, nenhuma dessas duas. Então, assim, de fato, não existe mais ciência de bolha, né? Essa é a primeira observação que eu queria acrescentar. A segunda também, já concordando que nós temos dificuldade em comunicação, né? A sociedade não me parece muito evidente que as pessoas consigam associar, por exemplo, o Wi-Fi com a ciência. Eles associam o Wi-Fi com o Bill Gates, com o Facebook, mas não associa com a produção de conhecimento acadêmico, né? Associa a vacina com a AstraZeneca, com a Pfizer, com os grandes laboratórios, mas não associa com quem está lá no laboratório pesquisando de fato, né, produzindo o conhecimento que vai gerar a tecnologia, né, que vai gerar a fórmula para que o laboratório produza, né? Não consegue, por exemplo, associar a extração de a Petrobras subindo na Bolsa de Valores, porque a Universidade Federal de Alagoas contribuiu para a descoberta do pré-sal, né? Mas a Petrobras subiu na Bolsa de Valores. Quem produziu o conhecimento foi a universidade, não veio de outra fonte, né? Então, eu acho que, de fato, a gente precisa, primeiro, aprender a traduzir, a comunicar esse conhecimento que está sendo produzido. A segunda ou terceira, sei lá, é a outra observação que eu acho também muito relevante, que já foi colocada pelo Luiz, mas eu queria dar acrescentar, né? Não é repetir, tá, Luiz? Eu queria acrescentar alguma coisa. Produção de conhecimento para quem? Né? É para editora lá, para Elsevier, ou para Springer, ou qualquer outra? E aí eu acho que nesse processo recente de discussão da avaliação da CAPES, me parece, isso na minha opinião, houve um avanço importante no modelo de avaliação, né, de aperfeiçoamento do modelo de avaliação, que é trazer uma dimensão que até então entrava nos relatórios da Sucupira de forma periférica
mas não entrava na avaliação, que é avaliar o impacto da produção de conhecimento na sociedade, né? Então, um dos 3 quesitos que tem igual peso nesse processo de avaliação, que lamentavelmente está suspenso, é o quesito de impacto na sociedade, né? E aí entra essa questão de produção de conhecimento para quê e para quem, né? Publicar um paper num artigo, numa revista A1, que eu pago 1.000 francos suíços, é uma beleza. Nenhum brasileiro vai ler, né? Ou talvez algum leia ali, mas se a gente conseguir transformar isso em política pública, o efeito é talvez muito maior, né? Bom, aí tem várias coisas, mas eu digo o efeito, o impacto direto na vida das pessoas. É claro que transmitir isso para a comunidade acadêmico-científica é extremamente relevante, mas dialogar com a sociedade e avaliar os reais problemas que a gente tem é igualmente importante. Então, a gente vai ter a pesquisa de base, que não vai chegar, o matemático, ou químico, ou físico, que estão pesquisando um aspecto bem específico lá, não vai chegar diretamente de imediato. Em algum momento chega. Mas a pesquisa aplicada a gente consegue comunicar com maior facilidade. Nós não estamos conseguindo, não, mas é possível comunicar com maior facilidade, né? Eu tenho visto, a minha área de atuação é de recursos hídricos e saneamento. Por isso que o meu exemplo ali, um dos exemplos que eu dei foi de cisternas. E muitos trabalhos que eu tenho visto nessa linha, não é a minha linha de pesquisa, a minha linha de pesquisa é drenagem urbana, com qualidade de água, mistura de esgoto, de lixo, etc. E impacto disso em indicadores de saúde pública, por isso a mistura que eu tenho, e a relação de planejamento urbano com todas essas questões. Urbanismo nisso daí também, né? Então, essa é uma área que a gente tem facilidade de comunicação, porque ela envolve o cotidiano. Mas nem nessa a gente está conseguindo chegar, né? A gente não consegue chegar porque a gente tem também uma dificuldade de relacionamento com o tomador de decisão. Não adianta eu produzir alguma coisa aplicada de ponta se a indústria não perceber aquilo, se eu não levar lá para a indústria perceber que ele pode adotar aquele produto ou processo, ou se o poder público não perceber que aquilo lá é relevante para uma melhoria da qualidade de vida, economia do município, ou o que quer que seja, né? Então, assim, a mensagem, né, final que eu queria deixar nessa fala agora é, de fato, tanto na pesquisa de base quanto na pesquisa aplicada, nós precisamos começar a achar mecanismos para mostrar para a sociedade que a produção do laboratório AstraZeneca não é resultado de uma mágica do laboratório, né? Que para chegar ali teve muito trabalho de ciência de base e muito trabalho de ciência aplicada. E esse eu acho que é um desafio que a gente precisa avançar. E, nesse sentido, né, essa inserção, essa mudança no processo de avaliação que o sistema brasileiro de produção de conhecimento vem fazendo, me parece, né, muito positiva. Mas a gente precisa, mais uma vez, avançar nisso. Maravilha. Totalmente de acordo, Vladimir. A gente realmente precisa de mais diálogo, né? Diálogo em todas as instâncias e não de ficar com distâncias, aumentando as distâncias entre pessoas, organizações, empresas, né? A gente precisa de aproximar nossos alunos, serem formados nesse viés, né? O viés do diálogo, que é um viés sadio. Professora Nídia, né? Quais são o seu ponto de vista mais importante de como nós podemos trabalhar a questão desse diálogo, de nós da academia com a sociedade, desafios e possíveis soluções? Bom, eu
a minha proposta é fazer. Fazer no nosso cotidiano. Na verdade, eu sou extremamente grata pela vida ter me dado o papel de ser professora, não? E ainda mais pesquisadora, e ainda mais gestora de pós-graduação, já fui gestora de FAP também. E todas essas questões, para mim, não adianta a gente pensar no que não funciona fora do nosso birô, fora da nossa vida cotidiana. Porque, de fato, a gente faz parte desse sistema em diferentes escalas. Então, a minha proposta, Vandique, professores, quem estiver por aí, é fazer mesmo, fazer. Sentar e pensar como provocar essa mudança, esse exercício da comunicação, não? Da transformação, do diálogo, do encurtamento das distâncias. Por isso que eu, particularmente, acho que nós podemos começar realmente com esse mundo que temos o prazer de lidar, que são nossos alunos, né? E levar esses alunos a essa realidade. Então, eu fiz muito isso na Amazônia e estou retomando agora aqui em Alagoas esse prazer de botar os alunos no campo do jogo, do diálogo com a sociedade, não? Então, a gente está organizando, nesses 3 finais de semana, eventos de transferência do conhecimento do PELD, não? Que nós tivemos 4 anos do Programa Ecológico de Longa Duração, que terminou este ano, está terminando agora. Tivemos 1 ano de financiamento do CNPq do PELD de óleo, por conta dos desastres, do derramamento do óleo. Então, assim, eu vendo meus alunos, eles se esforçando, transformar seu paper, sua dissertação, sua tese, seu PIBIC, levar isto para a comunidade, poder explicar para uma criança, quando olha na lupa, como que ele está olhando faz diferença na transformação de um paper que ele está publicando numa super revista da Elsevier, um capítulo no Springer. Esse exercício, eu acho que, para mim, é extremamente produtivo e, acredito, muito eficiente, porque nós estamos não somente formando cientistas, como também nós estamos formando futuros profissionais compromissados com esse diálogo com a sociedade. Então, eu diria assim, fazer e fazer juntos. E o professor tem que entender que nós também estamos aprendendo. E que como muito bem o professor Vladimir falou, quando nos meus diálogos de avaliação anual, de autoavaliação do programa de pós-graduação, no caso, eu coordeno até final do mês, ou de diversidade biológica, quando a gente faz nos exercícios anuais de autoavaliação, e aí, o ano passado, a gente apresentou e discutiu a nova ficha, viu, professor Vladimir? E estava lá inserido a questão do impacto, não, das nossas pesquisas na sociedade. Aí eu tive que contar para eles que a área de biodiversidade, por exemplo, tentou criar uma métrica para avaliar esse impacto, e não deu certo. Porque, realmente, é um exercício que a gente não está acostumado a fazer, e nem tudo pode ser transformado em métrica, não? E como a dificuldade nossa de preencher a sucupira perante esse novo cenário de avaliação tridimensional, no qual a gente tem que inserir essas informações, nós tivemos que ajustar nossa narrativa, nós tivemos que reaprender, nós tivemos que filtrar, nós tivemos que rever as teses, as dissertações, as publicações. Para nós é um aprendizado. A revolta hoje, pelo menos dos coordenadores de biodiversidade, que todo esse trabalho que a gente teve agora, e agora, professor Vladimir, não, você soube que a CAPES não vai responder a liminar, não? Então, todo esse processo, não, aquela tríade que estava preparando a resposta, seus trabalhos foram sustados, então nós continuamos com todo esse processo ainda em stand-by. A gente vai parar de fazer ciência? A gente vai parar de dialogar com a sociedade? Não, a gente não vai parar. A gente tem que continuar, porque a gente está num processo de transformação, a gente está num processo, como bons educadores, a gente está num processo de mudança e de busca do diálogo, e que eu acho que a gente tem que um pouco se independizar dessas métricas e dessas questões definidas já, seja pela avaliação da CAPES, seja pelo CNPq, seja pelos critérios de seleção de
de projetos para pesquisa. Então, eu diria isso, viu, Vandi, que nós temos que fazer na nossa pequena escala local, porque, de fato, isso vai provocar uma transformação, e para o estado de Alagoas, isso é crucial, gente, é crucial, porque nós temos seríssimas dificuldades nessa transformação desse analfabetismo funcional que a gente lida o tempo todo, e que se nós não temos como chegar nessa sociedade, ela nunca vai entender que a FAPEAL precisa pagar uma bolsa de mestrado, que é o valor do salário mínimo que ele precisa trabalhar 12 horas para ganhar. Como que nós vamos convencer esse cara que, entendeu, que está levantando lixo dia tras dia, ou está carregando sua carroça lá para levar água para alimentar seu boi? Então, isso é extremamente importante. A gente tem que parar para fazer agora, já, independentemente não se a CAPES vai responder a liminar ou não. A gente tem que aproveitar este momento como um momento de reconstrução da nossa postura perante a sociedade. E fazer ciência não é somente publicar um paper de qualis A, de fator de impacto acima de 5, 6, seja o que for. E sim pensar a se preocupar como que realmente nós fazemos para que nossa ciência chegue à sociedade. É isso aí, professor. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora. Eu acho que todos os depoimentos vão convergindo nessa direção. Eu queria desde já, agradecer a presença de vocês, né, a dedicação de vocês, né, sempre a gente vai buscar mais e mais, não só os professores da UFAL, como da UNEAL, da UNCISAL, né, da FIT, de todos aqueles que estejam imbuídos do propósito de criar conhecimentos novos e dialogar com a sociedade, né, na solução dos seus desafios, né, seja na área de humanidades, onde nós encontramos nossas identidades, encontramos nossa eficiência no processo educacional, que encontramos a nossa voz, né, seja nas artes, né, diversas, ou seja, filosofando, que seja numa mesa de bar, ou que seja numa sala de aula, mas que encontremos esse caminho para que nossa história, né, em respeito à nossa geografia, encontre respostas que nos façam ter uma vida melhor a cada dia. E também, né, a tecnologia não fazia mais nada. Se nós não tivéssemos a tecnologia gerando produtos efetivos, não estaríamos aqui, né? Na realidade, não vestiríamos as roupas que a gente veste, não teríamos as casas que a gente vive, né? Não teríamos os transportes que a gente anda, né? Então, a melhoria na qualidade de vida gerando o quê? Saúde, né? Bem-estar. Tem um livro que eu sempre recomendo para os meus alunos, que é o Sapiens, do Harari, né? Que ele é muito interessante, mostrando como o século XX foi brilhante no sentido de a ciência ela passou a ser trabalhada na solução de problemas. E eu acho que aqui em Alagoas nós estamos nesse caminho, né, fazendo com que nosso ambiente não seja destruído, que a nossa riqueza, né, nossa biodiversidade, ela possa ser utilizada com sabedoria, produtividade e sustentabilidade para o bem da sociedade, né, de uma forma como um todo. A SBPC ela cultiva, né, a visão de que a ciência ela deve nortear tomadas de decisão. A gente sempre deve ficar pensando, e eu penso isso cada vez mais em relação aos meus alunos, o quanto que nós estamos sendo eficientes na educação que eu próprio executo, no sentido de que amanhã os alunos tomem decisões, e assim como eu, baseadas em evidências, baseadas em informações sólidas e não em fofocas de esquina, e hoje em dia a esquina chega no seu bolso, né, via internet. E a gente fica espantado muitas vezes como alunos com nota alta, né, falam algumas questões que são absurdas, né, ou alunos, não digo nem de agora, alunos da minha vida, né, tenho 30 anos de ensino superior e é impressionante. Quem erra não são eles, quem errou fui eu, né? E outros colegas no meio desse caminho que proporcionou a existirem pessoas assim,
né, que não se baseiam em informação. A gente tem a crença, né, as crenças, inclusive uma das questões que vem da área, né, das humanidades, do Luiz Paulo, que eu mais apreciei, que é a parte da filosofia da ciência, né, as teorias de formação, a epistemologia, né, de formação do conhecimento, e é fascinante da gente saber que fé, você precisa ter fé, você precisa acreditar, assim, né, que conhecimento faz bem, né? Se você não acreditar nisso, talvez você possa viver, mas não vai viver muito tempo, porque você não vai tomar vacina, você não vai consumir o alimento gerado com tecnologia, você não vai fazer uma pesca, você não vai fazer uma extração florestal, você não vai ligar um fósforo, porque você não acredita. Quem não acredita não faz, não anda, fica parado. A SBPC está aqui e mantém o convite a vocês e a todos os demais colegas que aqui estão presentes e que estarão nos próximos eventos, ou que assistirão a esses eventos, para se juntar, né, nessa busca incessante de que tenhamos uma utilização desse conhecimento para o bem-estar da sociedade. Tá? Agradeço muitíssimo a vocês, né, estamos de portas abertas, né, o Luiz já é associado, Vladimir, eu não vi teu nome, estou te cobrando aí. A Nídia é também. Eu estou procurando dar esse enfoque, por quê? Porque nós precisamos agregar forças em Alagoas, mas no Brasil e no mundo, né? Para termos mais ciência, para que a consciência da sociedade se faça com mais energia, com espírito grande, né? E com mais solidariedade. Muitíssimo obrigado, meus queridos. É impagável. Esta apresentação será feito o upload dela para o YouTube SBPC-AL, que a gente está implementando, né? Já tem o primeiro vídeo, e esperamos contar com vocês em outras ocasiões, como público ou como parceria. Obrigado, uma boa noite para todos. E a todos. Obrigada, boa noite, um prazer, Vladimir, prazer, Luiz Paulo, tá? Obrigado, prazer enorme estar com vocês. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos.